Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, aproveitando que todos estão sobre os pés, abra sua Bíblia, Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu o apóstolo e evangelista João, capítulo 19, versículos 29 e 30, por gentileza. Quantos irmãos estão procurando a referência bíblica, eu quero tributar ao meu Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele é o único digno e merecedor de recebê-la. E temos por certo consciência que se não fosse por Ele, certamente aqui não estaríamos. Se estamos aqui é porque a sua bondade e infinita misericórdia tem nos envolvido, tem nos dado graça, força e sustentabilidade neste santo e poderoso ministério da palavra. Em segundo lugar, eu quero estender minha gratidão a toda a liderança desta igreja, a pessoa do pastor Adiel. É um prazer revê-lo. Muito obrigado pela confiabilidade depositada sobre nós. E fazendo menção do pastor, eu expresso gratidão a toda a pleiade de obreiros que está ladeando esta tribuna. Deus abençoe a toda a coordenadoria de missões. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Pastor Cleverson, que ainda que ausente, eu também menciono o nome dele pelo convite. E a toda a igreja, que Deus abençoe a cada um. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha filhinha Rebeca, e da minha mãe que está aqui comigo hoje, minha casa, minha família. Sou grato a Deus pelo bem mais precioso que Deus me concedeu, que é a família. João capítulo 19, versículo 29 e 30, quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopo lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes de se assentar, diga ao seu vizinho aí do lado, diga para ele: a dívida que era impagável, Ele pagou no teu lugar. Deixe tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Se o sonoplasta puder abrir aqui só um pouquinho o retorno para mim, querido. Estou pregando aí pela misericórdia de Deus já há alguns dias, e a voz, o vaso é de barro, a voz vai ficando embargada, mas se eu forçar a voz aqui, eu afasto do microfone, dá tudo certo em nome de Jesus. Quantos querem ouvir Deus falar pela sua palavra, diga amém. Meus amados, é bem verdade que no princípio, quando Deus falou, pelo poderio das suas palavras, as galáxias assumiram o seu lugar, as estrelas iluminaram os céus, os planetas moveram-se em sua órbita ao redor do Sol. Foram palavras impressionantes, sem limites e extremamente impactantes. Pelo poderio de suas palavras, o solo da terra e as águas foram preenchidos por tudo que compõe a natureza. Criaturas que correm, nadam, crescem e se multiplicam, pois as suas palavras trouxeram inspiração, deram a respiração e fizeram a vida pulsar. Pois segundo o que a própria Bíblia nos relata, cada partícula do universo fora criado pelo poderio das palavras do nosso Deus. Porém, no processo, no ato da criação, Deus não só utilizou o poder das suas palavras, como a habilidade das suas mãos onipotentes para formar a coroa da sua criação, isto é, o ser humano, o homem e a mulher, conforme a sua imagem e semelhança, com a capacidade de pensar, de falar, de raciocinar e até mesmo de amar. E nós entendemos que foram exatamente esses feitos eternos, infinitos, sem limites, que provam que Deus é e sempre será o Criador e Senhor de tudo que existe.
E foi exatamente esse Deus soberano, criador de todas as coisas, poderoso em batalhas, que um dia encarnou e veio a uma partícula do universo, o planeta Terra, para se tornar parte da criação, limitado pelo tempo e pelo espaço, suscetível ao envelhecimento, às enfermidades e até mesmo à morte. Mas foi o amor que o impeliu para esta tamanha tarefa. E baseado neste sentimento indescritível, inigualável de amor que só Ele tem, Ele veio a este planeta, senão para resgatar, libertar a humanidade, nós que estávamos perdidos e comprometidos no mundo de trevas, de pecado, e nos conceder a dádiva, o presente da vida eterna, pois Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado, Ele é o ungido de Deus, o enviado dos céus, Ele é Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade. São exatamente, senhoras e senhores, estas verdades impactantes que o apóstolo e evangelista João está apresentando aqui nesta obra desenvolvida pelas suas mãos. E eu preciso, à guisa de introdução, destacar a todos que me ouvem nesta noite, que quando João escreveu esta obra tão magnífica, esta obra ela não somente é uma descrição acerca da vida de Jesus, como também um poderoso argumento a favor da sua encarnação e uma demonstração definitiva de que de fato Jesus é o Filho de Deus, o enviado dos céus, a única fonte de vida eterna. Para alguns eruditos, comentaristas, teólogos, este livro escrito por João é um dos livros da Bíblia que deixa de forma mais clara, mais categórica, mais contundente o seu propósito, no qual o seu propósito é mostrar a todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, que Jesus de fato é o Filho de Deus e que todo aquele que assim nele crê não perece, mas tem a garantia de vida eterna. Tanto isto é verdade que no versículo 16 do capítulo 3 desta obra, que é o versículo chave, é nos dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este propósito, ele é tão bem definido, que ele acaba diferenciando esta obra dos demais evangelhos, até porque este livro escrito por João, ele não discorre exaustivamente, detalhadamente, acerca da vida, do ministério de Jesus, como os demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Não, o propósito de João, por meio desta obra, era nos narrar, através de cada capítulo, tanto relatos como sinais, que apresentam as verdadeiras evidências da divindade de Jesus, pois João entendia que cada palavra verbalizada pelo Filho de Deus, como também cada obra, cada feito realizado pelas suas mãos, era uma prova clara, sem deixar dúvidas, de que de fato Jesus não era um ser humano comum, mas ele era o próprio Deus encarnado na face desta terra. E diga-se de passagem que quem está monografando acerca disto não foi um aventureiro, um homem qualquer que simplesmente ouviu falar do Filho de Deus e daquilo que ele ouviu ele passou a tirar suas conclusões. Não, João foi uma testemunha ocular de Jesus. João teve a oportunidade de conviver com o mestre. João teve o privilégio de tomar café da manhã com Jesus, almoçar com Jesus, jantar com Jesus. João convivia, fazia parte da vida diária de Jesus. João teve a honra de assistir de perto os ensinamentos inigualáveis do mestre, suas parábolas magníficas, suas pregações impactantes. E não somente isto, mas ele assistiu com seus próprios olhos Jesus abrir os olhos do cego, fazer o surdo ouvir, o mudo dar glória a Deus, o leproso ser purificado, o morto ressuscitar, como principalmente a sua obra vicária na cruz do Calvário, a sua morte, ressurreição, e viu também o momento em que
Jesus subiu em glória para o céu com uma promessa, que da mesma forma que ele subiu, um dia ele há de voltar. Quem tem essa esperança? Então, como João, ele tinha essa experiência de causa, ele tinha propriedade suficiente para relatar tudo que aqui ele relatou. E João fez questão de selecionar, catalogar na sua obra, pelo menos os principais feitos que Jesus realizou, como também as principais declarações que ele verbalizou, para mostrar que de fato Jesus era o Filho de Deus. É claro que Jesus realizou uma série de milagres, mas João fez questão de catalogar 8 sinais que apontam para a sua divindade, como também algumas declarações que eu faço questão de recitar aos irmãos, pois é de suma importância para entendermos o propósito daquilo que Deus está falando conosco. A primeira principal declaração que nós vamos ver João registrar, Jesus verbalizando, que aponta para a sua divindade, está no capítulo 6, versículo 35, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, para reforçar esta ideia, no mesmo capítulo 6, versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, porque o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Esta é a primeira escala de declaração. A segunda escala de declaração que João cataloga aqui no seu livro, que aponta para a divindade de Jesus, está no capítulo de número 8, versículo 12, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue de maneira alguma andará em trevas, mas terá a luz de vida. Jesus, no versículo 58, parte final do mesmo capítulo 8, ele já havia dito: antes que Abraão existisse, eu sou, e de fato ele é, para a glória do nome dele. A terceira escala de declaração está no capítulo de número 10, versículo 11, quando você já conhece, eu só estou recitando e relembrando. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No versículo 7, parte final, ele já havia dito: eu sou a porta das ovelhas. No versículo 14, ele reforça dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. A quarta escala de declaração está no capítulo de número 11, versículo 25, quando ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A quinta escala de declaração está no capítulo de número 14, versículo 6, quando ele responde à indagação de Tomé, dizendo: eu sou o caminho, direção, eu sou a verdade, aquele que nos esclarece, e eu sou a vida, aquele que produz salvação eterna em nós. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe o detalhe, Jesus não disse ninguém vai, porque ir todo mundo vai para onde quer, mas quando Jesus fala ninguém vem, ele está apertando o negócio, ele está mostrando que para chegar no destino celestial, para ter acesso à santa presença do Pai, tem que passar por ele. Ele é um mediador entre um homem pecador e um Deus santo. A sexta escala de declaração está no capítulo 15, versículo 1 e 2, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. E ele traz a ideia de que nós somos os ramos. Todo ramo que em mim estiver, que não der fruto, tirai, mas o ramo que der fruto, limpai, para que dê ainda mais fruto. Pregador, estas palavras realmente são lindas, belas, e nos leva a glorificar o nome do Pai, mas de fato elas podem provar que Jesus é o Filho de Deus? Claro que sim. A Bíblia, você tem que ler ela com atenção, e quando você analisa as expressões que aqui recitei, perceba que Jesus começa sempre com o mesmo pronome: eu sou. Jesus não disse que ia nos levar até o caminho, ele diz: eu sou o caminho. Jesus não disse que ia nos mostrar quem era o bom pastor, ele afirma dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus não disse que ia nos levar até a videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. A expressão eu sou é um pronome que só se associa
associa a pessoa divina do próprio Deus. E esta expressão está vinculada com Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quem não se lembra quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro nas costeiras do Monte Sinai, monte este que, segundo a geografia bíblica, ficava a 2.240 metros de altitude. Moisés está lá apacentando o rebanho, quando de repente ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Moisés ficou impactado: como é que pode uma sarça pegar fogo e não esfumaçar, não virar cinzas? Há quem diga, alguns arqueólogos, que era comum ver sarça pegando fogo naquela localidade, até porque o local era desértico e a temperatura de calor era muito alta, e pela intensidade do raio solar e pelo fato de dentro da sarça ter um líquido inflamável, este líquido, quando vazava e pingava no solo desértico, com a intensidade do raio solar, isto gerava combustão, que gerava chamas de fogo. Então era natural ver sarça pegando fogo naquela região. Pregador, então aonde está o sobrenatural na visão de Moisés? O sobrenatural está no detalhe do texto. Ele diz que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ora, irmãos, Moisés, quando vê aquilo, ele diz: essa sarça é diferenciada, ela pega fogo, mas não se consome. Ali, sem Deus dizer nada, ele já estava revelando quem ele era por essência. Deus estava dizendo: Moisés, assim como essa sarça pega fogo, mas não vira cinza, não acaba, assim sou eu, Moisés. Eu sou um Deus inacabável, eu sou um Deus interminável, de eternidade a eternidade. Eu sou Deus. Quem veio glorificar esse Deus eterno? A Bíblia diz que Moisés, empolgado com a visão, resolve se aproximar, mas Deus exige reverência, dizendo: descalça os seus pés, porque o solo em que você está pisando é solo sagrado. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que quando Moisés se aproxima, Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e contemplei a aflição do mesmo por causa dos seus exatores, e eu resolvi descer na terra para dar livramento ao meu povo, e é você que eu vou usar para este projeto de libertação, Moisés. Quando Moisés percebeu que a responsabilidade era com ele, ele disse: quem sou eu, Senhor, para que vá diante de Moisés e arranque o povo do seu domínio? Deus disse: fica tranquilo, eu serei contigo, e como prova de que eu serei contigo, quando vocês saírem de lá, vocês me adorarão aqui neste santo monte. Esta é a garantia. Moisés disse: e quando eu chegar diante dos filhos de Israel, que eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu direi? Aí ele pergunta o nome de Deus: qual é o teu nome? E Deus responde dizendo: vai Homer Elohim El Moshe Erier Asher Erier. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Na expressão hebraica, eu serei o que serei. Ora, irmãos, isto até soa com uma certa estranheza para nós que somos criaturas limitadas, porque o verbo ser ligado ao fator tempo para nós funciona desta forma: ontem eu era, hoje eu sou, e amanhã, se Deus permitir eu estar com vida, eu serei. Mas para Deus não é assim. Ontem Deus é, hoje Ele é, e amanhã Ele não vai ser, Ele já é, para a glória do nome dEle. A expressão ali no original denota a ideia de Deus está dizendo a Moisés: Moisés, eu sou tudo aquilo que você precisa, Moisés. Tudo que você precisa está em mim, Moisés. Quando você tiver com sede, Moisés, eu sou água. Quando você tiver com fome, eu sou pão. Quando você tiver fraco, eu te fortaleço. Quando você cair, eu te levanto. Quando você precisar de provisão, eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quantos vieram adorar esse Deus? Levante a mão para glorificar a Ele. Então, quando Jesus declara dizendo: eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, Jesus estava assumindo a sua deidade, Jesus estava assumindo a sua natureza divina. Só que João não quis ficar só nas palavras do mestre. João também quis relatar os feitos de Jesus, pelo menos 8. E o primeiro sinal que ele registra Jesus efetuando, que aponta para a sua divindade, está no capítulo 2, quando Jesus vai inaugurar o seu ministério de poder e milagre.
milagres nas bodas em Caná da Galileia. Isso aqui me fascina. Jesus poderia ter inaugurado o seu ministério no templo, Jesus poderia ter inaugurado o seu ministério na sinagoga, Jesus poderia ter inaugurado o seu ministério em cima do monte, pregando um poderoso sermão, levantando o paralítico, abrindo os olhos do cego. Só que a Bíblia diz que ele vai iniciar o seu ministério numa festa de casamento. Isso aqui não é por acaso. Jesus estava mostrando aqui o valor que há no santo matrimônio. Jesus está mostrando que casamento não é essa imagem distorcida que a sociedade anda pregando por aí. Não, casamento não é dar murro em ponta de faca, como a sociedade diz. Casamento não é enrolar uma bola de ferro no tornozelo. Casamento não é se amarrar. Casamento não é vale. Casamento não é cruz. Casamento não é tribulação. Casamento é dádiva divina, é coisa sagrada. Quantos podem afirmar isso? Levante a mão e glorifique a Deus. Casamento é coisa boa, é coisa divina de Deus. A Bíblia diz que Jesus entrou na festa de casamento, e os irmãos conhecem a história. O casamento judaico tinha uma logística diferente da nossa. Eram 7 dias, e como convidava-se muita gente, tinha que ter uma logística, um equilíbrio, uma administração, para que não se faltasse alimento, e a principal bebida que era o vinho. Só que a Bíblia diz que faltou o vinho no casamento. Veja que mesmo Jesus estando no casamento, o vinho faltou. Sabe que eu aprendo aqui uma lição prática? Mesmo Jesus estando no teu casamento, o teu casamento corre o risco de o vinho acabar. Mas há uma diferença. Qual é? Se Jesus estiver no teu casamento, aquilo que acaba, ele tem o poder de restaurar. A Bíblia diz que Jesus estava lá, acabou o vinho. Maria chegou diante de Jesus e disse: acabou o vinho. É como quem diz, faz alguma coisa. Só que como Jesus não faz nada pressionado por ninguém, o tempo é dele, a hora é dele, o jeito é dele, ele olhou educadamente para sua mãe e diz: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado a minha hora. Só que como toda mãe conhece o seu filho, ela chegou diante do servo e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. É como quem diz: eu sei que alguma coisa ele vai fazer, mas não vai deixar essa situação desse jeito. Só foi Maria dizer. Jesus mandou os servos encher as talhas de água. Talha era recipiente, não para colocar água para beber, mas para lavar as mãos dos judeus. Só que Jesus é assim mesmo, ele quebra o protocolo humano, ele age da maneira dele, do jeito dele. A Bíblia diz que quando encheu água, quando olharam para as talhas, já não tinha mais água, era vinho de melhor qualidade. O mestre Sala, quando provou do vinho, parece que vejo ele fazendo até biquinho, dizendo: que vinho gostoso é esse? Chegou diante do noivo e diz: rapaz, tu ficou maluco? O melhor vinho a gente deixa para o começo, para quando o povo, depois que o povo encher, ficar espantufado de tanto comer, o umbigo estufar para fora, que o crente gosta de comer e beber, aí você entrega o vinho inferior só para fechar a conta, mas você deixou o melhor vinho para o final. O noivo não sabia explicar, mas os servos sabiam da onde vinha o vinho. O vinho era bom porque veio da videira verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré. Este foi o primeiro sinal. O segundo sinal está no capítulo de número 4, a partir do versículo 45, quando Jesus, pelo poder da sua palavra, ele cura o filho do oficial do rei. A Bíblia diz que o oficial morava em Cafarnaum. De Caná da Galileia até Cafarnaum era 33 quilômetros de distância, tinha uma distância considerável. Mas este homem, sabendo que Jesus estava vindo da Judeia para Caná da Galileia, ele vai até Jesus e chega diante do mestre e diz: mestre, meu filho está à beira da morte, desça depressa até a minha casa antes que o meu filho morra. Perceba que esse homem vai limitar o poder de Jesus em 2 critérios. Primeiro, ele limitou o poder de Jesus com relação à distância. Ele achava que Jesus só poderia curar este moço que estava enfermo, seu filho, se Jesus fosse até a casa dele. Mas quem disse que a distância limita o poder do Filho de Deus? Não, já disse o profeta, ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Não tem distância que limita o poder do nosso Deus. Segundo, este homem limitou o poder de Jesus com relação à morte. Ele diz: desça antes que o meu filho morra. É como quem diz: se ele morrer, o Senhor não dá jeito. Mas o nosso Jesus, irmão, dá jeito até na morte. Jesus, para mostrar poder e autoridade, olhou para o oficial e disse: vai, porque teu filho vive. Perceba que não é uma profecia, porque se fosse profecia, Jesus ia conjugar o verbo futuro: vai, porque teu filho viverá. Mas Jesus liberou uma palavra de autoridade: vai,
porque teu filho vive. Foi palavra de autoridade. Agora não pense os irmãos que foi o moço chegar lá, ou melhor, o pai chegar lá para o filho ser curado. Não, a Bíblia diz que quando Jesus libera a palavra daqui, a palavra percorre os 33 quilômetros, alcança o moço na cama, e quem sabe o moço saltou da cama e diz: mamãe, que é? Estou curado. E quem te curou? Não sei, mas a febre foi embora. Ninguém soube explicar. Aí lá veio o oficial no outro dia chegando em casa. Os seus servos chegaram diante dele e disseram: meu senhor, fica tranquilo que o teu filho já está bem. Aí o oficial, para tirar a dúvida, diz: que horas, quando que ele demonstrou sinal de melhoria? Eles disseram: ontem mais ou menos às 7 horas. Ele diz: ah, foi exatamente a hora que o Nazareno liberou a palavra de lá. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu não sei a que distância você mora daqui, eu não sei se você veio aqui de Uber, se você veio de condução, se você mora 2 quadras, 3 quadras daqui, não importa. Enquanto você está adorando aqui, o poder da palavra está indo lá na tua casa. Ele sabe o endereço da tua casa, ele sabe o CEP da tua rua, ele sabe quantos cômodos tem a tua casa. E enquanto você dá glória daqui, a palavra está indo lá. Você crê? Levante a mão para dar glória. Terceiro sinal, capítulo 5, Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda. Eu sei que na nossa Bíblia, na epígrafe, aparece o paralítico no tanque de Betesda. Só que se os irmãos olhar o versículo 4 e 5, você não vai ver a Bíblia dizendo que ele era paralítico. O texto diz que ele era enfermo. Não se sabe o grau da deficiência ou da enfermidade. Tudo que a Bíblia nos dá propriedade para dizer é que já fazia 38 anos que ele sofria. Eu não sei há quanto tempo você está aguardando pelo milagre. Eu não sei há quanto tempo você está na fila aí dizendo: Deus, tem misericórdia, salva a minha casa, salva os meus vizinhos, salva o meu parente, liberta o meu filho, liberta o meu marido. Mas Jesus está dizendo: o tempo de cantar chegou. Os 38 anos está vencendo na tua vida hoje. O dono do milagre está aqui e está dizendo: pode levantar, tomar tua cama e seguir o caminho, porque hoje tem vitória para a tua vida. Você crê? Levante a mão e dá glória. Este foi o terceiro sinal. Quarto sinal registrado por João, que aponta para a divindade de Jesus, está no capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao 14, quando Jesus vai multiplicar pães e peixes. A Bíblia Sagrada diz que Jesus era tão poderoso que nem na cantina da igreja de Jesus faltava alimento. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Alguém olhou e disse: que é isso para tanto? Jesus falou: isso aqui é o suficiente. E tendo dado graças, a Bíblia diz que todos comeram e ainda teve sobra. Teve sobra. E o Marcos, no seu relato, diz que todos que comeram voltaram para casa farto, porque ninguém que chega com fome na presença do mestre sai com fome. Se você chegou aqui com fome, hoje tem palavra para alimentar a tua alma. Quem veio comer do pão? Quem veio beber da água? Quinto, olhe para cá, quinto sinal está no capítulo de número ainda 6, do versículo 16 ao 21. Jesus anda por cima das águas, quebrando a lei da física. Sexto sinal, capítulo 9. A Bíblia Sagrada diz que um cego de nascença estava à beira do caminho. E Jesus olha para aquele homem com olhar de compaixão. Só que os discípulos olharam com olhar de especulação. Quem foi que pecou para que esse homem nascesse dessa forma? Vivesse dessa forma? Só pode ser pecado para viver numa desgraça dessa. Perceba que mesmo os discípulos andando com o Filho de Deus, eles ainda estavam com a mente associada à sociedade judaica, que atrelava todo tipo de deficiência e enfermidade ao pecado. Os judeus acreditavam assim: se alguém nascesse manco, ressecado, enfermo, isto era consequência do pecado da própria pessoa ou de alguém da família. Esta era a ideia dos judeus. Só que Jesus quebra esse padrão. Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, eles são pecadores, mas o que está acontecendo não é consequência de pecado. É porque então? É para que as obras do meu Pai sejam manifestas sobre ele. Olhe para cá, perceba a insensibilidade dos discípulos. Eles não estão preocupados em querer saber se Jesus vai curar esse homem. Eles estão querendo saber quem é o culpado na história. Tem gente que é assim, irmão, quando vê você passando por luta, quando vê você enfrentando processos, diz assim: está passando pelo
pelo vale, está passando por isso, é porque no mínimo deve estar enrolado, deve estar com o altar desconcertado. Fica tranquilo, quem te justifica é Deus. Este processo que você está enfrentando é para que as obras do Pai sejam manifestas sobre a tua vida. A Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra, misturou a saliva com barro. Imagine a cabeça dos discípulos. Eu estou pensando que o mestre vai botar a mão de poder e logo determinar a cura. Eu estou achando que Jesus vai liberar uma palavra de autoridade. Ele cospe na terra e mistura a saliva com barro. É hora de brincar. Irmão, eu sou curioso. E eu falei, por que Jesus foi fazer isso? Inovar não é, porque Jesus não é como esses piseus dos curandeiros que ficam inovando para impressionar. Não, Jesus tem poder, irmão. Se ele determinar, acontece. Mas por que ele cuspiu na terra? Tem um propósito. Eu fui buscando, e a maioria dos eruditos de seriedade, de valor, que prioriza a essência das Sagradas Escrituras, afirmam em unanimidade que esse homem aqui não tinha um globo ocular. Então quando Jesus cospe na terra, mistura a saliva com barro, Jesus estava formando o globo ocular daquele homem. Não, você perdeu a oportunidade da glória. Olha só, quando Jesus cospe na terra, mistura a saliva com barro, Jesus estava dizendo, assim como eu formei Adão do pó da terra, eu estou formando o globo ocular, e a partir de hoje você vai ter uma vida normal. Sabe o que eu vim aqui para liberar para a tua vida? Eu não sei o que está faltando para você enxergar o teu milagre, mas aquilo que tiver faltando, Jesus vai preencher hoje. É hoje. Eita glória! Quem crê, levante a mão para dar glória. É hoje. Jesus colocou o lodo na cavidade da face daquele homem e falou, vai se lavar no tanque de Siloé, porque viver milagre implica em obediência. Ele foi. Quando ele volta enxergando. E esse negócio, irmão, de curioso, isso aí é mais de 2000 anos atrás, viu? Não é de agora não. Quando esse homem voltou enxergando, pisando firme, os curiosos começaram a se manifestar. Não era o cego que a gente dava uns cascalhos para ele? É. E por que ele está andando assim firme? Não tem cão guia, não tem bengala, não tem nada, o camarada está pisando firme, está andando todo, ninguém está guiando ele, está enxergando. Aí alguém diz, parece com ele. Não é possível que seja ele. Ele era cego, está enxergando. O que aconteceu? Aí o cego, que já não era mais cego, vendo que o assunto era sobre ele, apresentou-se diante dos curiosos e disse, sou eu mesmo, eu fui curado. Aí eles disseram, como é que foi? Porque todo mundo, quando Jesus fazer um milagre na tua vida, vai exigir uma explicação, porque pela lógica não tem sentido mesmo. Mas milagre não é para se achar um sentido. Milagre é baseado na fé, e fé baseado no sobrenatural, e sobrenatural ninguém explica. Olhe para cá, a Bíblia diz que eles exigiram uma explicação, e esse homem olhou e disse, ó, meu milagre só tem uma explicação. Qual é? O homem chamado Jesus. Cuspiu na terra, fez lodo, formou meu globo ocular, e agora eu estou enxergando. Ei, levante a mão que eu vou liberar uma palavra. Quando Deus mudar a tua história, quando Deus mudar a tua vida, quem sabe os curiosos vão começar a te caluniar e dizer, está prosperando, como diz o varão aqui, está prosperando no meio da crise, é porque deve ser telecena, deve ser megacena. Você vai dizer, não, é Jesus na cena. O homem chamado Jesus chegou e fez um milagre. Quem crê? Ele está aqui nesta noite. Sexto milagre. Sétimo milagre, capítulo 11. O cenário era de morte, mas o Deus da vida estava chegando. E aonde ele chega, a morte tem que recuar. Já fazia 4 dias que Lázaro já até fedia mal, já estava fedendo, cheirava mal, estava em fase de putrefação. E lá vem Jesus chegando. Perceba que Jesus era tão famoso que antes de ele chegar na aldeia, a notícia já chegou primeiro que ele. Aí Marta ficou sabendo, foi atrás de Jesus. Nem deixou ele entrar na aldeia, foi atrás do mestre. E a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, que enquanto Marta vai, Maria fica sentada. Percebeu que inverteu a ordem? Porque normalmente, das irmãs de Betânia, quem se preocupa em se lançar na presença de Jesus, normalmente é Maria. Marta sempre está ocupada com os afazeres de casa. Mas nesse dia aqui, é Marta que vai até Jesus e Maria fica sentada. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que só sabe se humilhar. Tem gente que só sabe descer na presença do Todo-Poderoso quando o caldo engrossa. Quando tudo está bem, fica com o narigão lá em cima, achando que é bom, achando que pode, achando que faz. Mas Jesus às vezes
aperta para dizer: tu depende de mim, desce logo. Olha para esse vizinho e fala para ele: não espere Jesus te apertar. Se humilha na presença dele e reconhece que você depende dele. Ela foi até ele, chegou diante de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela até demonstrou fé, que se Jesus estivesse lá, não teria morte. Foi uma fé, mas uma fé limitada. Aí Jesus olha e fala: fique tranquilo, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falando de um milagre presente e ela jogando para o futuro. Tem gente que é assim, irmão. Jesus está falando: a vitória é hoje. Ele diz: eu sei que um dia eu vou vencer, eu sei que um dia o milagre vai vir. Não, Jesus está dizendo que é hoje, é hoje. Jesus olhou e falou: ele há de ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tem mais: aquele que tiver vivo e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Ela diz: eu creio que tu és o Cristo que haveria de vir. Depois que Jesus dá uma aula de fé para ela, a Bíblia diz que Jesus mandou Marta chamar Maria. Ela chega em particular e diz: o mestre te chama. Perceba que não é Maria que vai até Jesus, Jesus é que mandou chamá-la. Por quê? Porque isto, porque quem sabe viver nos pés de Jesus como Maria, não se oferece, Jesus chama, vem. Ela veio. Ó, o que acontece? Quando Marta veio, se você olhar direito no texto, a Bíblia não traz a impressão de que ela se prostrou. A ideia que tem ali é que ela só conversou com o mestre. Mas Maria, quando vai até Jesus, já vai para os pés, já vai se humilhando, porque o segredo da vitória está nos pés, na humilhação, está na dependência do mestre. Ela se humilhou e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não foi a mesma oração de Marta, sim ou não? Só que a essência foi diferente. Quando Marta ora, a Bíblia diz que Jesus dá uma aula de fé. Mas quando Maria ora, Jesus olha para ela chorando, os judeus à sua volta chorando, e a Bíblia diz que ele comoveu-se profundamente no seu interior e disse: onde colocar o corpo? É como quem diz: você atraiu um milagre. Aleluia. Agora eu te pergunto, porque Jesus falou: tirai a pedra. Um Jesus que tem poder para ressuscitar morto, não pode tirar uma pedra? Pode, mas ele trabalha com princípios. Jesus nunca vai fazer aquilo que está no alcance da tua mão. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Orar é com você, contribuir é com você, fazer missões é com você, pregar é com você. Agora o sobrenatural é com ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Só tirar a pedra, porque o resto eu faço. Se movimenta, porque o resto deixa comigo, que eu tenho poder de fazer. É só tirar a pedra. E a Bíblia diz que ele diz: vem para fora. E Lázaro veio. Sétimo milagre. Oitavo milagre, capítulo 21. A Bíblia diz que acontece a pesca milagrosa. Jesus ressuscita, os discípulos ainda não sabem. Pedro está decepcionado, porque ele diz: eu neguei o mestre 3 vezes, e agora o mestre morreu, eu não tive a oportunidade de me redimir. Quer saber o que resta para mim? A pesca. Ele foi para a pesca. A Bíblia diz que Natanael falou: estou contigo. Tomé também foi, os 2 filhos de Zebedeu foram. 2 discípulos que o texto não relata o nome também resolveram ir. Perceba que Pedro está querendo voltar de onde Jesus havia lhe tirado. Irmão, se você quiser voltar de onde Jesus lhe tirou, tu vai quebrar a cara. A Bíblia diz que eles lançaram a rede, mas não pegaram nem um lambari, nem uma piabinha. Você percebeu em Lucas 5 que quando Jesus chamou eles para ser pescadores de homens, eles também não pescaram nada? Sabe o que Jesus está ensinando? Sem mim nada podeis fazer. Agora olhe bem. Eles lançaram e não pescaram nada. Aí Jesus vem na beira da praia tirando onda, irmão. Olhou para eles e disse: e aí, tem alguma coisa para comer? É como quem diz: quer fazer alguma coisa sem mim? Quebra a cara. Pedro, que era sanguíneo, irmão, eu imagino ele dando uma olhada, dizendo: quem esse homem está tirando onda? A gente nem pescou, ele já está perguntando se tem coisa para comer. Jesus olhou e disse: joga no lado direito. Só ele sabe o lado do milagre.
A Bíblia diz que quando eles lançaram 153 grandes peixes vieram e a rede não se rompeu. Quando isso acontece, João, aquele que narra esse livro, ele diz que quando viu isso acontecer, ele olhou para Pedro, porque Pedro já estava nervoso, com certeza, ele podia olhar para qualquer um, mas ele olhou para Pedro e disse: calma, Pedro. É como quem diz: calma, Pedro, veja que quem está fazendo isso eu só conheço um, é ele, Pedro, é ele. Mas ele morreu, não sei explicar, Pedro, mas é ele. Só ele tem autoridade para fazer isso, é ele, Pedro. Quando Pedro descobriu que era o mestre, não esperou nem o barco chegar na praia, já foi de nado, já foi de braçada até Jesus. Estes foram os 8 milagres que João fez questão de relatar, que aponta para a divindade de Jesus. Capítulo de número 20, versículo 30 e 31, ele diz: e muitos outros sinais foram feitos na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro, mas esses que foram, são para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Pregador, o que tem a ver isto com o texto que você leu? E eu faço o fechamento do sermão agora, calma, apressado come cru. Eu fiz todo este contorno para você entender que, embora o objetivo dos milagres de Jesus era provar que Jesus era o Filho de Deus, o unigênito do Pai, como João aqui prova muito bem, porém eu preciso lhes afirmar que o maior propósito dos milagres, dos feitos do Filho de Deus aqui na terra, não só era provar sua divindade, como também revelar as infinitas de misericórdias de Deus para o homem e o seu plano de redenção para a humanidade, através das obras de Jesus Cristo. Deus Pai queria produzir fé no coração da raça humana, por meio do ministério e das feituras de Cristo Jesus. Deus Pai queria mostrar sua vontade para o ser humano, que é sará-lo, curá-lo, libertá-lo e transformar a plenitude de glória, aliás, restaurar a plenitude de glória que foi perdida lá no Éden, através do primeiro casal. E isto fica ainda mais evidente quando a gente coloca em mente aquilo que a Bíblia nos ensina, que Cristo veio para desfazer as obras do adversário e revelar a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Só que eu preciso lhes informar, senhoras e senhores que aqui me ouvem, que o poder do Filho de Deus não se limita só a curas físicas. O poder do Filho de Deus não se limita só a libertações. O poder do Filho de Deus não se limita só a ressurreição de mortos. O poder do Filho de Deus, a maior demonstração do poder do Filho de Deus, não foi transformar água em vinho, como aqui citei. A maior demonstração do poder do Filho de Deus não foi curar o filho do oficial pelo poder da sua palavra. A maior demonstração do poder do Filho de Deus não foi curar aquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. A maior demonstração do poder do Filho de Deus não foi multiplicar pães e peixes, não foi ressuscitar Lázaro, não foi andar por cima das águas. A maior demonstração do poder do Filho de Deus foi efetuado, foi operado, foi manifesto lá no Gólgota, lá no Calvário, na cruz do meio, vertendo seu sangue, morrendo por amor à humanidade, sendo sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitando, demonstrando que nem a morte tem poder sobre ele, mas é ele que tem o poder sobre a morte. Este foi o maior feito que Jesus pôde realizar, e eu lhe provo, é claro que a Bíblia é muito profunda e a minha mente é muito rasa, mas eu lhe provo em 2 critérios que a Bíblia me leva a entender, para poder resumir aos irmãos o porquê a obra da cruz foi o maior milagre. O primeiro motivo de a Bíblia me fazer entender que a obra da cruz foi o maior milagre de todos, é porque a obra da cruz, ela não beneficiou apenas alguns, ela não trouxe benefícios limitados. A obra da cruz, ela beneficiou toda a raça humana. Ela é ilimitada, ela é um efeito ilimitado, diferente dos outros milagres, porque quando Jesus transforma água em vinho, é um milagre tremendo, mas foi um milagre que beneficiou apenas o casal. Quando Jesus curou o filho do oficial, é extraordinário, mas foi um milagre que apenas beneficiou o oficial do rei e a sua família, que passou a crer em Jesus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, é extraordinário, mas foi um milagre que beneficiou apenas aquela multidão, porque eu não comi do pão e nem comi desse peixe. Quando Jesus
Jesus curou o cego de nascença é tremendo, mas foi um milagre que beneficiou apenas aquele homem e a sua casa. Agora, quando Jesus vem no Calvário, ele não beneficiou apenas um, ele não beneficiou apenas dois, ele não beneficiou apenas três. Eu vou falar até você da glória. Ele não beneficiou apenas 10, ele não beneficiou apenas 20, ele beneficiou toda a raça humana, desde o pequeno até o grande, desde o pobre até o rico, desde o negro até o branco. Todos foram alcançados pela obra do Calvário. Sabe por que eu estou pregando aqui nesse evento de missões? Porque a obra do Calvário deu certo. Sabe por que os senhores estão sentados nesta cadeira de príncipe? Não é mérito dos senhores, não, é porque a obra do Calvário deu certo. Quem é grato pela obra do Calvário, levante a mão para glorificar. Diga para o teu irmão e fala para você: foi alcançado pela obra do Calvário. Fala para ele: você foi alcançado pela obra do Calvário. Eu encerro agora. Segundo motivo de nós entendermos que o milagre da cruz foi o maior de todos, é porque o milagre da cruz ele é atemporal. Ele transcende as barreiras do tempo. Ele transcende as décadas, os séculos, os milênios. Diferente desses sinais que aqui citei, senhores. Porque quando Jesus transformou água em vinho, é tremendo. Os irmãos até deram glória quando eu só citei o texto. Mas é um milagre do passado. Quando Jesus curou o filho do oficial, é extraordinário. Mas é um milagre do passado. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, é magnífico, mas é um milagre do passado. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, é extraordinário, mas foi um milagre do passado. Agora, quando ele veio no Calvário, aleluia, a obra do Calvário não faz parte só do passado. A obra do Calvário faz parte do passado, do presente e do futuro. O sacrifício foi vertido há mais de 2000 anos atrás. Só que aquele sangue que foi vertido há mais de 2000 anos atrás, ele ainda continua surtindo efeito, ele ainda continua tendo poder. É esse sangue que levanta o que está caído, é esse sangue que fortalece o que está fraco, é esse sangue que arranca uma prostituta do prostíbulo e faz dela uma dama, uma dona de casa, uma mulher digna. É esse sangue que vai lá na Cracolândia, arranca o camarada do tráfico, do vício e faz dele um missionário. É este sangue que vai lá na biqueira, arranca o traficante e faz dele um pregador do evangelho. É esse sangue que te arrancou lá do lamaçal do pecado e te colocou aqui. É o poder do sangue. Quantos são gratos? O poder do sangue. João entendia isso. É por isso que João, depois que os anos passam, ele vem, pastor, escrevendo em 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe por que você está aqui? Porque o sangue dele te purificou. Sabe por que você chegou aqui? Porque é por isso que eu não admito, irmão, eu não admito pessoas que não eram nada lá atrás, não era ninguém. Você sabe, irmão, se eu saísse perguntando aqui como era o teu passado, eu tenho certeza que alguns teriam até vergonha de citar, porque tem pessoas que me ouvem aqui que no teu passado tu estava no baile funk a essas horas, no teu passado tu estava numa danceteria a essas horas. Você no teu passado, antes de aceitar a proposta da graça, você estava perdido. Alguns estavam no crack, na cocaína, alguns estavam formando contrabando. Quem olhava para você não te dava um tostão furado, dizia: esse aí vai morrer na mão de polícia, se a polícia não matar, os bandidos vão matar. Alguém olhava para você e dizia: esse aí vai morrer de cirrose, bebe demais, nem clínica de
de reabilitação dá jeito nele. Quem sabe alguém olhava para você no passado, você sobre o efeito do álcool, caía nas pitangas na rua, o cachorro até lambia a tua boca. Alguém olhava para você e dizia: esse aí não tem mais jeito, esse aí vai perecer na ruína. Mas enquanto alguém olhava para você, te desprezava, a graça de Jesus foi lá aonde nem o teu pai queria ir, aonde nem a tua mãe queria ir, te arrancou do lamaçal do pecado, te deu um banho e te fez uma nova criatura. Quantos são gratos? É por isso que você não pode ficar de boca fechada, porque tem gente, irmão, que depois que Jesus colocou ele no lugar de príncipe, ele não dá mais glória, não dá mais aleluia, acha que é alguma coisa. Você não é nada, é a graça, é a graça. Quantos vieram adorar? Quantos vieram adorar o poder do Calvário? É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Arabarachurianda calavachéria. Por um minuto, pega na mão do teu irmão aí, se não ferir a ética, pega na mão dela, pega na mão dele, diga para ela, diga para ele: você foi marcado pelo poder do Calvário. Fala, fala, fala. Você não tem mérito algum, você só chegou até aqui porque a obra do Calvário deu certo. Você só é alguém porque a obra do Calvário deu certo. Você só está bem vestida, você só está bem vestido, você só tem um bom emprego, você só tem uma família, você só tem um teto sobre a sua cabeça, porque a graça de Cristo está sobre você. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Graça é a graça, sinta o poder da graça agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em outras línguas agora. Nós estamos em um culto de missões. Abra a tua boca para glorificar. Não deixa a frieza te envolver. Sinta o poder do Calvário. Se você não glorifica pelo Calvário, você tem que aceitar Jesus de novo. É a obra da graça. A graça. Meu Deus. É por isso, pastor Adiel, que a mensagem do Calvário não pode faltar em cima dos nossos altares. Este é o maior símbolo da nossa fé. Este é o sentido, é o pilar principal da nossa mensagem. Agora deixa eu falar, e eu concluo porque eu estou dentro do horário. Olha para cá. Dentre tantas lições que nós podemos aprender com a obra do Calvário, uma delas está aqui nessa expressão que lemos, quando Jesus disse: está consumado. Esta foi a sexta palavra que Jesus verbalizou na cruz. E quando você faz uma comparação com os demais evangelhos, você vai ver que Jesus não sussurrou para falar. Ele gritou em alta voz: está consumado. Esta expressão não se trata de um gemido de um homem derrotado, mas se trata de um brado daquele que venceu todas as pelejas. Jesus não disse: estou acabado. Não se trata de um lamento de uma vítima que foi e perdeu as batalhas por conta dos adversários que lhe oprimiram, mas se trata de um grito do Filho de Deus, que subjugou e venceu todos os seus adversários. No original grego, tetelestai, olhe para cá. Esta expressão não é tão familiarizada por nós ocidentais, mas na época de Cristo era um termo muito familiar. Os arqueólogos, através das suas escavações, descobriram diversos documentos contidos esta expressão, tetelestai, está consumado. Pelo menos 4 principais ocasiões se utilizava essa expressão. Quem quer ouvir, diga amém. Primeira, eu já estou caminhando para o encerramento. Primeira vez em que era utilizada entre servos e senhores,
Quando o servo terminava de concluir o trabalho que o seu senhor havia lhe designado, ele chegava diante do seu senhor respeitosamente com o resultado do trabalho e dizia: tetelestai, meu senhor concluiu o trabalho com excelência, feito está o trabalho. Olhe para cá. Quando você olha dentro de uma linguagem espiritual, você vai ver o porquê Jesus usou essa expressão de um servo, tetelestai, está consumado, feito está o trabalho. Por que Jesus fez isso como servo? Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver que embora Jesus seja o maior de todos, ele foi o maior modelo, o maior padrão, o maior exemplo do que é ser servo. Quem não se lembra uma certa feita, quando os discípulos estavam disputando em ter uma posição de destaque no seu reino, Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus, para acabar com a banca dos filhos de Zebedeu, ele disse assim: o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Jesus era um exemplo de servo. Quem não se lembra uma certa feita, quando os discípulos estavam dizendo entre si quem dentre eles era o maior, Jesus censurou-lhes o seu egoísmo, dizendo: entre vós eu sou como aquele que serve. Jesus era um exemplo de servo. Quem não se lembra de João capítulo 13, quando Jesus pega uma toalha, pendura na sua cintura, e o texto sagrado diz que ele começa a pegar uma bacia cheia de água e começa a lavar os pés dos discípulos um por um. Ele vai lavando inclusive do traidor Judas, e a Bíblia diz que quando ele exerce aquela função, ele está usando a função do escravo mais humilde da época, para mostrar que assim como sendo ele o próprio Filho de Deus, era capaz de servir aqueles que eram menor do que ele, quem dirá os próprios seguidores dele, também tem que estar disposto a servir e não a ser servido. Paulo, ele define o exemplo do sentimento de servo que Jesus tinha. Ele disse em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, olha o que ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando o quê? A forma de servo. Ele é servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também o exaltou Deus soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui para mim, quando Jesus ele diz tetelestai, ele está dizendo: como um servo fiel, eu concluí o trabalho de redenção com sucesso. Pode perdoar o pecado da humanidade, Pai. Como um servo, ele triunfou na cruz. E eu encerro agora. Segundo principal ocasião em que era utilizada era entre os mercadores ou os comércios. Quando alguém chegava para comprar, e naquela época valia muita palavra. Quando alguém chegava para comprar, para efetuar uma compra, ele dizia: tal dia eu trago dinheiro, eu efetuo o pagamento. E a pessoa levava a mercadoria, e quando ela chegava para pagar aquilo que ela havia adquirido, o dono da mercadoria pegava, o dono da loja pegava um recibo e escrevia com letras pontuadas, dizendo: tetelestai, não deve mais nada, débito foi quitado, dívida foi paga. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, aleluia, mas Jesus veio e disse: Pai, eu estou pagando não com moeda, não com ouro, eu estou pagando não com dracmas, eu estou pagando com sangue. Sangue do Cordeiro legítimo. Eu e você não tínhamos como pagar, a dívida era imperdoável, mas quando o Filho de Deus vem e é erguido no Calvário, ele paga a dívida. E é por isso que Paulo vem em Romanos dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aqui para mim, o teu pecado foi perdoado. Eu estou pregando para alguém que quem sabe não é crente, e você veio aqui e disse: quanto pecado eu já cometi, quantas falhas eu já cometi. Jesus está dizendo:
dizendo: se confessares a mim como seu Salvador e acreditar no poder do meu sacrifício, hoje eu lavo o teu pecado, hoje eu purifico a tua vida. Fique de pé com a permissão do pastor. Eu ainda tenho 5 minutos. Coloque a mão no teu coração aí. Aleluia. Feche, curve a tua cabeça. Eu quero perguntar nesta noite, se tem alguém em nosso meio que não é crente, ou está afastado dos caminhos do Senhor. É com essas duas classes de pessoas que eu estou me dirigindo agora. Você não é crente ou está afastado, já foi, mas se afastou por algum motivo, e não me importe qual, mas hoje esta palavra mexeu com você. Ou você que nunca foi crente, mas você ouviu esta palavra e você disse assim: eu quero receber o efeito transformador que esse sangue produz na vida do ser humano. Eu convido você agora a se manifestar. Você que não é crente está visitando esta igreja aqui agora, e é um prazer ter você aqui. Você veio humildemente, aceitou o convite e veio. Cadê você? Levante a tua mão. Tem alguém em nosso meio? Levante a mão, não precisa ter vergonha não. Tem alguém em nosso meio que não é crente, está aqui nos visitando esta noite? Levante a mão. Cadê a primeira pessoa? Você que não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor, levante a tua mão. Quem é crente aqui, levanta a mão. Quem é crente, levanta a mão. Quem é crente? Baixa a mão agora. Quem não é, levanta a mão. Quem não é, levanta a mão. Não tem ninguém? Culto de missões, irmãos. Tinha que ter almas. Coloca a mão no teu coração e nós vamos orar então. Feche os olhos. Eu quero que você agradeça por aquilo que Cristo fez no Calvário por você. Você não vai pedir nada agora, você só vai agradecer pelo sacrifício, pela dívida que foi paga, pela dívida que era impagável, mas Ele pagou no teu lugar. Agradeça agora. Feche os olhos. Comece a agradecer a Deus. Deus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu ministrei a tua palavra. Senhor, eu não vim aqui para mover a massa, eu vim aqui para pregar uma mensagem cristocêntrica, bibliocêntrica. E eu quero te pedir, Senhor, alcança cada um aqui agora. Deus, que toda soberba, a começar por mim, caia por terra. De acharmos que muitas das vezes chegamos aonde chegamos por méritos pessoais. É a tua graça, é a tua misericórdia. Por mais competente que o Senhor nos capacitou a ser, é a tua graça que nos fez chegar até aqui. Então nos ajude a sermos mais gratos por aquilo que o Senhor fez, e nos ajude a sermos fiéis e a respondermos a esta fidelidade que o Senhor demonstra cada dia mais por nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Queridos, que Deus abençoe os irmãos. Continue orando por mim, pela minha esposa, pela minha casa. Com a permissão do pastor, rapidamente aqui, eu trouxe alguns materiais. Está ali fora, são trufas. Quem gosta de chocolate? Levanta a mão assim, quem gosta. O maridão aí, presentei a tua amada. Você que é noivo, namorado, não fecha a mão agora não. Abre a mão, adoça a noite, viu? Essa trufa aí é abençoada. Minha esposa que faz, viu? Ela emagrece o gordinho, engorda o magrinho. Tratamento de pele, não dá diabetes. Passa lá na barraquinha da misericórdia. Ajude nós, amém? Tem maquininha aí, tem tudo aí. Hoje a facilidade é grande. Abençoa a nossa vida para que nós continuemos a pregar o Evangelho, amém? Deus abençoe a todos.